Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O nosso programa Opinião, Rede TV, não é? O Opinião ao Vivo, uma quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Muito bom estar com você mais uma vez ao vivo, não é? E hoje, como já anunciamos ontem, está a postos conosco já, nesse instante aqui, conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antônio Joaquim, que tem um caminhão de novidades aqui para dar um F5, dar uma atualizada nos seus conhecimentos aí acerca daquilo que faz o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, notadamente a área que ele tem atuado mais, né? Com paixão, inclusive, se bem que todas são assim com muita responsabilidade, mas tem uma que parece ser a menina dos olhos dele, que é a área da educação. E tem novidade nesse sentido, que o glorioso Antônio Joaquim, vai falar conosco aqui a respeito, né? Que são as creches, um tema muito bonito, muito sensível, e tem novidade aí, novidade boa, fique bem atento. Professor Lourenberg Alves, meu indispensável amigo, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, você que é a razão maior do nosso programa, tal como disse aqui o professor Lourenberg, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, onde quer que você se encontre, assistindo pelo canal 22 ou ainda pela internet, pelo Gazeta, www.gazetadigital.com.br ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. É só entrar ali, ó, digitar no campo de buscas TV Pantanal 22 HD, já falei. E aí a gente está ao vivo também. E é isso. 999322529, o WhatsApp para você, se tiver alguma pergunta, interagir com a gente aqui no programa Opinião, nesta noite com Antônio Joaquim, a quem eu cumprimento. Conselheiro, bom tê-lo aqui, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Comentava hoje, o Antônio Joaquim nunca disse não para a gente aqui, não é? Assim, sempre quando pôde, sempre veio por entender a importância de levar ao conhecimento do público em geral, não é, as ações dele enquanto homem público e do nosso Tribunal de Contas. Eu vou começar lhe questionando, ao cumprimentá-lo, sobre as tais creches, as nossas creches, mais especialmente das nossas crianças. Mato Grosso, pelo que eu li, pelo que eu vi, está aí a um passo de um fato histórico, de um acontecimento histórico. Aliás, esse acontecimento já veio à tona, que foi a decisão de investimento. Mas eu queria que o senhor falasse com mais detalhes, porque ontem, inclusive, esteve aqui onde o senhor está, o promotor de justiça, doutor Miguel Silessarenko, dessa área da educação, também falando um pouco. Ele não poupou elogios ao Antônio Joaquim, enalteceu essa conquista, não é? Que nós julgamos história. Eu que sou pai, não é? Embora os meus filhos não sejam de idade de creche, mas a gente entende essa importância. Eu queria que o senhor falasse a respeito, trazendo inclusive os valores, porque de 2024 para cá muitas tratativas aconteceram, não é? Previsão no orçamento, é cumprido, não é cumprido, depois o valor foi reavaliado, e aí os municípios tiveram que se manifestar né, precisava de ter aí o verdadeiro cenário de cada município. Enfim, como que está a situação hoje na prática e valores, enfim. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lourenberg. É um prazer, boa noite a todos os espectadores, telespectadores. É um prazer voltar aqui, né? É importante esse processo de comunicação do homem público com a sociedade. Paulo, eu acho que nós podemos comemorar, né, sobre a questão da educação infantil, principalmente sobre a questão das creches. O Estado de Mato Grosso, nesse orçamento de 2025,
já tem consignado, aprovado 40 milhões de reais. E para os próximos 2 anos, mais 80, totalizando 120 milhões em 3 anos, que vai diminuir muito a questão da demanda de vaga de creches, que no nosso levantamento, em torno de 12 mil crianças fora da creche, mas a gente acredita que na prática existe muito mais do que isso. 15 mil, chutou ontem o Miguel Silvestre. Aliás, o doutor Miguel, nosso promotor, tem dado uma contribuição muito grande, né? Ele tem participado de forma muito efetiva desse processo. Historicamente, aqui no Mato Grosso, eu estou dizendo que nós estamos de parabéns porque nós avançamos muito. Em 2023, nós criamos o ano da educação infantil. Nós, que eu me refiro ao GAEP, o Grupo de Ação Executiva de Políticas de Educação, que é uma instituição que não tem estrutura administrativa, é um conglomerado de instituições. No caso do GAEP Mato Grosso, são 19 instituições, todos os poderes e todos os sindicatos, todos os representantes da educação. Enfim, esse GAEP, inclusive o doutor Miguel participa efetivamente desse processo. Esse GAEP, em 2023, ele fez tomou essa decisão de criar como foco 2023 como o ano da educação infantil. E aí nós tivemos uma grande vitória que não foi, vamos dizer, materializada, mas foi uma grande vitória. Foi a primeira vez que a Assembleia aprovou aí uma emenda maior de 120 milhões por ano, ao longo de 4 anos, seria 440 milhões para as creches. Teria que ser executado, o ano passado, 120 milhões, mas não foi executado. Não foi porque não houve as condições políticas para isso. E eu preciso ter aqui, vamos dizer, a lealdade de falar os fatos, independente de isso causar algum tipo de constrangimento, se for para causar. Porque houve uma aprovação da Assembleia, apesar do veto que o governador Mauro Mendes fez, foi derrubado o veto, foi para o orçamento, mas por questões burocráticas, o governo, né, o secretário de Educação e o secretário de Fazenda não tomaram as providências, mesmo a emenda aprovada pela Assembleia, para colocar nas ações de governo, ou seja, perdeu-se a emenda de 120 milhões de 2023. Mas aí, com a participação do vice-governador Pivetta e de outros personagens, o próprio deputado, e quem liderou esse processo na Assembleia foi o deputado Botelho, conseguiu-se, vamos dizer, diminuir esse prejuízo de não executar a emenda em 2023, e o governo usou uma prerrogativa do governo de criar uma estrutura ou uma política de creches, né, com 14 municípios. E nos propuseram, vamos fazer isso, e começamos de junho, julho, vamos fazer nesses 14 municípios. Levantou a MM, que é outra instituição que participa de forma muito determinada, o prefeito Leonardo, de forma muito comprometida, participa de todo esse processo, levantou esses 14 municípios, totalizou em torno de 20 milhões de reais. Aí vem mais um impedimento. Você veja que é uma luta, né? Isso tudo nada de graça. Na vida, nada de graça. Aí, com a hora que foi para começar a executar e assinar os convênios, teve um problema, o problema das eleições, que impede a assinatura de convênios. Vamos resumir. Quando foi em novembro, depois das eleições, assinou-se esses convênios com esses municípios. É preciso dizer que não era da emenda, a emenda foi eliminada, era de fundo a fundo, esse fundo do governo que assinou esses convênios com esses municípios, que já foi um avanço, né, quase 20 milhões de reais para executar, mas no fato, só transferiu o primeiro recurso desses convênios agora em janeiro. Dia 17 de janeiro foram 5 milhões iniciais para esses municípios. Ou seja, 23 foi um ano de uma luta intensa, principalmente da Assembleia, liderada pelo deputado Botelho, mas não se tornou realidade a emenda de 120 milhões e assinou-se esses convênios que, na verdade, serão executados agora em 24. Pois bem, o que aconteceu? Nós continuamos com a luta na Assembleia. Nós fomos lá, mas olha,
A emenda foi aprovada, não foi executada. Vamos agora trabalhar para a emenda de 24, né? Para o ano de 25, porque 23 para 24, né? Não foi executado. Então, de 24 para 25. Novamente, o deputado Botelho liderou com praticamente a unanimidade dos deputados, né? Os deputados que eu preciso ser justo de me referir, que estavam em todas as reuniões, o deputado Tiago, o deputado Avalone, o deputado Júlio Campos, o deputado Wilson Santos, deputado... esse negócio de citar nome é um problema. Você esquece um, às vezes você esquece um, fica... Mas 70%, 80% dos deputados entraram, fizeram outra emenda, agora, no orçamento, ano passado, para o orçamento desse ano. O governador vetou de novo a emenda. Quer dizer, eu não estou questionando a legitimidade que ele tem de fazer o veto, né? Ou dele escolher política pública. Quem escolhe é ele mesmo. Ele vetou, mas aí, novamente, a Assembleia veio e fez um movimento, novamente liderado pelo deputado Botelho, e derrubou o veto, novamente. E aí, finalmente, foi efetivada mais uma vez a inserção no orçamento estadual, que é uma coisa inédita, porque a verdade é que a educação infantil, as creches, a verdade é que os governos estaduais não têm essa tradição de investimento na educação infantil. Tradição ou obrigação? Porque... Não, é porque, fala assim, não é minha responsabilidade do governo do Estado. Mas realmente é citado que isso é dos governos municipais e do governo federal, é citado na Constituição e na lei. Mas não há nenhum lugar onde se diz o seguinte, é proibido. Ou há impedimento de investir, de colocar no orçamento dinheiro para a educação infantil. A gente fala o seguinte, é um lema dos tribunais e de todos nós estamos nessa luta. Lugar de criança é no orçamento. O fato é esse, não adianta ficar fazendo seminários e mais seminários, precisa de orçamento, precisa de recursos exatamente para investir na educação infantil e nas creches. Ou seja, hoje nós temos publicado, que foi agora há 20 dias atrás, 15 dias atrás, no PPA, né, o Programa Plurianual, e na Lei Orçamentária Anual, os 40 milhões. Então, eu espero que seja executado em 2025 os 20 milhões que foram assinados de convênio no final do ano, mais os 40 milhões. Só com isso, Paulo, com certeza nós vamos diminuir essa demanda de 15 mil em 30%, 35%. Então, eu acho que em 3 anos, conforme está aprovado no PPA, nós vamos diminuir 80% essa demanda, se não chegar a 100%, se houver mais um recursozinho dos municípios e do governo federal, como tem. Hoje, a educação infantil é uma unanimidade em relação às gestões públicas. Todos os governadores estão sensibilizados com isso. Já temos estados que estão fazendo o que nós fizemos de colocar recursos no orçamento. Tem estados, por exemplo, como Pernambuco, já o ano de 24 fez um investimento significativo em creche, inclusive assumindo até manutenção, que é um problema. O governo do Estado? O próprio Estado constrói e mantém, porque é um problema realmente para o prefeito. Você constrói as creches e depois tem o custo da manutenção, que passa a ser do município. Mas, enfim, eu acho que, como eu disse, nós estamos de parabéns, é uma conquista fundamental. Criança, isso é uma afirmação que eu estou falando do ponto de vista da academia. A pesquisa científica já está, vamos dizer, consolidada no sentido de dizer o seguinte, não há política pública mais importante do ponto de vista de educação e do geral dos governos do que a criança de 0 a 6 anos. A criança de 0 a 6 anos, cientificamente, está comprovada que se ela não tiver a alimentação adequada, se ela não tiver o trabalho cognitivo, né, o afeto do pai e da mãe adequado, ela vai ter problemas no cérebro, porque os neurônios terão problemas de funcionamento, e veja que está provado que de 0 a 6 anos é 90% do nosso cérebro. 90%, gente, não é menos do que 90%. O resto da sua vida é 10% de desenvolvimento. Então, se você não atende uma criança de 0 a 6 anos, é um crime não atender adequadamente, porque você está obrigando aquela criança a ser um subcidadão, com um nível de raciocínio menor,
do que aqueles que tiveram o privilégio de ter atenção de alimentação, afeto, de tudo. Então, isso é uma política, gente, que não tem o que se discutir. Essa é uma prioridade de todo homem público que tem o mínimo de sensibilidade no sentido de entender que isso é mais importante do que um viaduto, é mais importante do que um grande parque, é mais importante do que rodovias, do que as obras físicas. Esta é uma obra que não pode se discutir a importância dela. Então, eu quero dizer que a Assembleia está de parabéns, o deputado Botelho está de parabéns, de ter lutado com essa convicção de hoje nós temos a realidade da criança estar no orçamento do Estado. E o Botelho comprou por 2 ocasiões a briga. Dois momentos. Quer dizer, foi. Mas eu acho o seguinte, é legítimo. Por exemplo, o veto do governador, eu não estou discutindo a legitimidade, é legítimo. Essa é viva a democracia. Ele vetou, a Assembleia derrubou o veto. Então, essa é a democracia mesmo. Você tem que cumprir depois de derrubado, tem que cumprir depois de derrubado. Mas executar, do processo democrático. Viva a democracia. Tem que executar. Então, eu preciso realmente, e precisava de registrar isso com clareza, em relação à responsabilidade, aliás, o reconhecimento da Assembleia Legislativa, liderada pelo deputado Botelho, de propiciar essa política pública no orçamento do Estado. Vamos falar mais sobre isso ainda, sobre as creches, que eu acho que o assunto é histórico. E sem contar da creche, Paulo, perdão, só para concluir, a creche tem outra grande contribuição do ponto de vista econômico e social. Propicia a condição da mãe trabalhar. Falei isso ontem, doutor Miguel, aqui, lado social. Se você não tem creche, tem problema, as mães não têm como trabalhar. Eu tenho uma diarista em casa, ela tem faltado aí eventualmente, porque o dia que não tem creche para a criança, ela não pode ir. Ela que cuida da criança. Então, pois é. É outra questão que é de relevância socioeconômica, exatamente. Né? Social e econômica. O professor Lorenberg sempre fala aqui, quando a gente discute alguns assuntos, Lorenberg, sobre a sensibilidade do executivo. Por mais que a alegação plausível do executivo, mas isso aí não é comigo, isso aí é de outro. Cara, se o cara tem a sensibilidade do alcance social, do benefício social que aquilo vai causar, lembra da pandemia que teve a aprovação de voucher para os enfermeiros, para os servidores, e havia aquela resistência. Gente, vamos, não é? Se o Estado não tivesse gozando de uma saúde financeira, graças a Deus, que há muito tempo vigora, desde o começo dessa gestão, da primeira gestão do Mauro Mendes, graças a ele, o trabalho de austeridade, o trabalho que ele desenvolveu no começo ali, hoje está no azul. Aliás, tem estado no azul sempre. Então, por que a gente não... A gente pode assumir a duplicação de uma rodovia federal e não pode assumir uma causa, ainda que ela não seja necessariamente lá, genuinamente, da alçada do governo do Estado, né? Mas, enfim. Lorenberg, o nosso caríssimo conselheiro está aqui à sua disposição. Conselheiro, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo, a nossa alegria dupla, conselheiro, para falar sobre o Tribunal de Contas, para falar sobre o trabalho que o senhor vem desenvolvendo e estar na sua companhia, conselheiro, traz para nós uma riqueza extraordinária e ajuda o amigo telespectador. Conselheiro, eu me lembro muito bem que no dia 3 de abril do ano passado, o senhor esteve aqui conosco e falava com o mesmo entusiasmo sobre o GAEP e falava com o mesmo entusiasmo sobre as creches. E aí eu venho com a minha pergunta exatamente aí. O senhor poderia falar um pouco mais da importância desse grupo de apoio, um pouco mais sobre a importância desse grupo e vamos ver a concretude da construção das creches. São 15 creches em 14 municípios. Essa construção das creches, esse grupo, conselheiro, funciona de que forma? Ele vai acompanhar essa construção e vai orientar essa construção ou não? Ele apenas ajudou e vai largar de mão? Olha só, essa pergunta é muito interessante, porque eu também não vou cometer uma injustiça aqui de pedir para que o conselheiro responda e daqui a pouquinho interrompê-lo para chamar o intervalo comercial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o intervalo comercial agora, que é 1 minuto e meio,
E aí o conselheiro terá mais tempo para responder a essa e a outros questionamentos, essa e outras questões aqui que a gente vai levantar no programa Opinião, só para a gente não ter que interrompê-lo, né? E fica aquela coisa emendada. Concorda, Lorenberg? Claro. Porque se você não concordar, eu vou cancelar o intervalo comercial. Eu vou... Mentira, vou ter que chamar o intervalo, senão o Dorileu pega nós pela... Olha só, Opinião dá um tempo, 1 minuto e meio, e a gente volta já já com o conselheiro Antônio Joaquim ao vivo conosco no Opinião. Estou olhando aqui o nosso GD, que é o Gazeta Digital. Rapaz do céu, tem um assunto aqui que eu inevitavelmente vou ter que explorar aqui a presença de Antônio Joaquim para falar sobre esse assunto aqui, mas depois de ele responder a pergunta do Lorenberg. E é o seguinte, rapaz, olha só, dá um clique aí no GD, essa aí, ó, uma década depois da obra do veículo leve sobre trilhos, o VLT, ser abandonada, os cuiabanos assistem um spin-off do Modal, um projeto do Bus Rapid Transit, o BRT. O traçado do BRT já teve avanço em Várzea Grande, mas está com apenas 18% de seu projeto feito em Cuiabá. A execução está acumulada nos últimos 4 anos. Agora, o governo do estado afirmou que vai romper com o consórcio BRT e fazer contrato, vai fazer um contrato emergencial para a continuidade do transporte, não é? Mas, pergunta que não quer calar, para quando? A avenida do CPA é um traçado de corrida com obstáculos que vira um mar de lama quando chove. Enquanto isso, a população vê a mesma história se repetir. Se a avenida do CPA, se vai ter VLT, se não vai ter BRT, e fica essa novela que não acaba nunca. É um posicionamento que está, não é, aí no GD, Gazeta Digital, retratando, conversávamos agora há pouco, antes do começo do programa, sobre essa situação, inclusive, da paralisação das obras, né, Lorenberg? Ali está difícil, né, rapaz? E a gente fica doido para ver o final dessa novela, um final feliz. Mas eu não vou tocar nesse assunto agora, pelo menos, porque eu estou devendo uma resposta, cuja foi feita a pergunta pelo Lorenberg no bloco anterior, e depois eu quero também perguntar a esse respeito para o nosso convidado, o conselheiro Antônio Joaquim. O senhor lembra da pergunta do Lorenberg? Sim. Por favor. Basicamente é se o GAEP acompanha a execução de obra. E quais as instituições que compõem? Não, o GAEP tem nada a ver. Isso é questão do gestor, de cada prefeito, do secretário. Em nenhuma hipótese, o GAEP não tem nenhuma função executiva. O GAEP é uma ideia que tem uma empresa de consultoria que lidera esse processo, que é juntar, né? Juntar mesmo, quer dizer, trazer para junto o máximo de instituições para resolver problemas, né? E, no caso, problemas da educação. É grupo de apoio de execução de políticas educacionais, de educação. Então, tem uma empresa que coordena isso, que é a criadora da ideia, já existe GAEP em outros estados, e ela faz essa coordenação, e cada estado, uma das instituições que compõe é o coordenador, né, vamos dizer assim, é quem coordena no estado as atividades. No caso, é o Tribunal de Contas do Estado. Nós levamos essa proposta lá em 22 para o presidente, e, na época era o presidente Novelli, e agora foi renovado 2 anos depois pelo presidente Sérgio Ricardo. Então, são 18 instituições. Isso que facilitou esse debate na Assembleia. Então, quando nós íamos na Assembleia para discutir, nós tínhamos a legitimidade de 18 instituições. Então, por isso que o deputado Botelho nos recebia com todas as honras ali daquele debate que ia acontecer. Então, o GAEP tem essa função para ser bem objetivo. Não tem nada a ver com construção de obra, não tem nada, absolutamente nada a ver. E integram lá ao GAEP, além do próprio Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, a Procuradoria
Ministério Público do Estado, Ministério Público de Contas, Defensoria Pública, AMM, Tribunal de Justiça e tem mais um... São 18. São 18 São 18 entidades. entre sindicatos, associações. Exatamente. Mas eu me permito fazer aqui um registro. A desembargadora Maria Rotildes tem tido uma participação fantástica. O doutor Túlio é um apaixonado. Sim, ele é. Né? Apaixonado. Então, lá no Ministério Público, Miguel Sextané, que atua de forma consistente lá no GAEP. E o AMM, né? que tem uma participação excelente, o Leonardo. E outros. É duro falar nome, mas a gente são lembrou 18 de alguns nomes. aqui, são 18. Conselheiro, eu quero... O Antônio Joaquim, para quem não se lembra, muitas pessoas podem não se lembrar, mas ele, enquanto conselheiro, ele liderou ali as tratativas sobre BRT, VLT, foram várias páginas, deu um material substancial. O senhor inclusive votou contra, me corrija se eu estiver cometendo algum tipo de equívoco aqui, a troca, né, de VLT para BRT. Aí, sem querer polemizar, mas já que é um assunto que o senhor conheceu bem, e a gente vê com o coração partido, mais uma vez, a obra sendo paralisada aqui para o nosso, enfim, né, nós, os cuiabanos, a gente fica empolvoroso. Queria que o senhor se manifestasse, desse sua opinião, ainda que talvez não muito técnica, mas a sua opinião, diante do que o senhor já levantou de informação, o que o senhor entende com esse resultado aí da troca feita pelo governo do Estado. Bom, já que você tocou no assunto, na verdade você está se referindo quando eu fui o relator das contas da Copa do Mundo 2014. Já falava-se de BRT. E como isso tem 11 anos, então tem muitos garotos aí de 19, 20, por isso que eu falei. Que era tudo criança, então é preciso dizer, repor. Eu fui relator das obras da Copa, fiz 11 relatórios, onde naquela época eu identificava e disponibilizava na mídia de que as obras estavam atrasadas, que não iam ficar prontas, principalmente o VLT que tinha começado, e a imprensa na época, ou a sua grande maioria, me criticava duramente, que eu era contra a Copa, que eu estava sendo pessimista, contra Cuiabá, e tudo que está escrito, esses relatórios estão lá no site, é histórico, estão lá, são fatos, tudo está escrito lá, se concretizou, virou a bagunça que virou, o escândalo que virou as obras da Copa do Mundo aqui no Mato Grosso. E ainda terminando sendo tão rigoroso nos meus relatórios, ainda fui afastado, acusado de ser do tribunal, acusado de ter feito conluio com aquele governador que foi preso lá, o Silval Barbosa. Mas é da vida, isso está superado. Mas você se lembrou também, agora mais recente, eu fiz realmente, o fato é que eu fiz um voto muito... De muitas páginas, justificando o meu voto contrário à mudança do modal. Esse debate está esgotado. Já decidiu, e são políticas públicas, que quem decide, o tribunal não decide política pública, quem decide é quem tem voto, quem tem mandato, os deputados, o governador, no caso do Estado, os vereadores e o prefeito, no caso do município. Então, mas está decidido, mas é importante fazer esse registro. Eu fui contra e argumentei no meu voto, quem tiver interesse está no site do Tribunal de Contas, onde eu dizia com clareza que achava que não era, na minha opinião, correto, porque tanto que aconteceu do governador ter que gastar mais de 500 milhões para poder fazer essa mudança. Ele quitou um financiamento da Caixa Econômica, que ainda era quase 400 milhões, enfim, gastou mais de 500 para poder garantir a mudança. Na minha opinião, naquela época, eu dizia, vou chamar a empresa, dá 500 milhões aí para retomar essa obra do VLT e depois concretiza lá na frente. Mas, volto a dizer, o tribunal não se mete em políticas públicas. Eu estava dando opinião dessa forma como cidadão, mas fiz o voto porque chegou para ser votado pelo Tribunal de Contas a mudança da obra. Houve uma polêmica se o tribunal tinha essa legitimidade, ou se era o Tribunal de Contas Federal, o TCU, o Tribunal de Contas da União, finalmente chegou para o tribunal decidir isso. E eu votei contra. E tinha convicção do meu voto. Então, o que está acontecendo com o BRT é normal de uma gestão pública. O que aconteceu? Eles fizeram uma licitação, contrataram uma empresa que não cumpriu o contrato. É simples assim. Mas uma segunda colocada, então... E aí o que ocorre? Talvez demorou um pouco a tomar a decisão.
Se ela está com problema, pelo que a gente sabe agora, deve a cidade inteira, está parada há 90 dias, tinha que ter, na minha opinião, ter rompido isso antes. Mas a lei prevê tudo isso. Né? A lei prevê. Você pode romper o contrato porque a outra parte não cumpriu. Né? E o governador também, a lei prevê a possibilidade dele fazer um processo de emergência, vamos dizer assim, pela a obra ser tão de interesse público e pelo mal que causa todo esse tumulto dessa obra inacabada, é fazer um contrato de emergência. Tudo isso a lei prevê. Então não cabe nem eu dar opinião aqui, porque isso está na legislação. Sim. Só abordei, fiz questão para não Mas deixar assim, o certo é que é um problema. E isso está traumatizando, é traumático para a sociedade de Cuiabá. Sim, com né? certeza. O VLT foi um trauma e o BRT começa a ser um trauma. Parece que um filme que velho que todo Não mundo acaba conhece. Né? Professor. Conselheiro, eu tenho um trecho aqui de uma matéria da Folha Max, no dia 26 de abril do ano passado. E eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Entre aspas, após 3 dias de evento, chegou ao fim o encontro que debateu sobre estratégia colaborativa para governança prática, participativa e efetiva na educação, promovida pela Comissão Permanente de Educação e Cultura do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que o senhor presidia ou ainda preside, fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito deste evento do ano passado. Qual é o balanço que o senhor faz desse evento? E se esse evento será repetido nesse ano e em anos posteriores? Com certeza será repetido. Isso chama-se governança, é a modernidade hoje da gestão. Dos órgãos de controle, você ter essa visão de que é necessário, imprescindível, que haja uma governança colaborativa. Ninguém consegue resolver os problemas sozinho. Isso é uma lei natural das coisas da vida, né? Todo mundo sabe disso. Então, no governo é assim também. Então, é preciso que haja uma contribuição de cada órgão público, de cada instituição, com foco em determinadas políticas públicas, mas vamos dizer, com o compromisso de enxergar a questão da colaboração. Então, hoje, o Tribunal de Contas é um órgão, uma instituição, um tribunal que entende o seguinte: nós temos o dever de fiscalizar. É dever nosso, se não fiscalizarmos, nós vamos prevaricar, vamos cometer o crime da prevaricação. O Ministério Público, idem, também tem o dever de fiscalizar a lei, o cumprimento da lei. Mas nós temos que ter a visão de que o que interessa para a população, do ponto de vista prático, é que as coisas aconteçam. As coisas que eu me refiro são os serviços públicos, né? As políticas públicas. Então, você tem que fazer encontros, debates e tudo o que for necessário para você encontrar a forma melhor de ser executada a política pública. Eu me refiro, na prática, ao seguinte: o povo quer o quê? O hospital funcionando. Isso que o povo quer, o hospital funcionando, tendo médico lá dentro, tendo equipamentos, instrumentos para poder atender a ele próprio ou a sua família. Posto de saúde com remédio, né? Tudo funcionando de forma adequada. Escolas com professores dentro da sala de aula ensinando, não fazendo de conta que está ensinando. Então a população quer isso, estradas que transitam, segurança pública, né, da segurança. É isso que a população precisa, é isso que a população quer. Então, nós que somos fiscais, nós temos que ter vamos dizer, essa modernidade desse olhar de que a gente tem que contribuir com o gestor. Nós não temos que ter aquele afã de buscar a forma de condenar, de penalizar o gestor. Quando acontecer isso é porque, como eu falo, é porque já é cadáver. Você já está tratando de um ser morto, quer dizer, um contrato que já errou, que já teve a corrupção que tinha que ter, então você está cuidando de autópsia.
Então, na verdade, o que você tem que cuidar é de biópsia, é do ser vivo e contribuir para consertar qualquer nível de doença, entre aspas, que tenha iniciado na execução daquela política pública. Para resumir, para a gente não perder tempo na televisão, os encontros são com esse objetivo. Esse ano terão vários, são mais de 3 ou 4 eventos que ocorrerão com a participação do tribunal e de todas as instituições. Conselheiro, eu queria, para encerrar esse bloco, queria lhe perguntar algo, e fica bem à vontade se o senhor quisesse declinar do assunto, porque diretamente não tem o Antônio Joaquim na polêmica, né? Mas tem o Tribunal de Contas. Eu queria que o senhor desse uma opinião ainda sobre essa questão dos trechos das rodovias aí. Parece que não está havendo um consenso, parece que o governo do Estado não está acatando as sugestões e posicionamentos do Tribunal de Contas, e um trabalho do Tribunal de Contas feito tecnicamente, né? Recomendações técnicas, só que parece que tem havido aí um barulho, uma chiadeira. Eu queria que você se posicionasse a respeito, ou como conselheiro, ou uma mera opinião. Não, eu, como conselheiro, eu acho que esse assunto foi superado, né? Houve um embate, realmente, do governador Moro com o presidente Sérgio Ricardo, no sentido da questão do relatório, né? De ser relator dessa situação. Era do conselheiro Walter, o presidente Sérgio avocou para ele a relatoria. E reclamou que estava acontecendo com muita rapidez o processo todo de se preparar essa licitação do edital de privatização dessas estradas, que são mais de 2.000 quilômetros. E aí houve a reação do governador e o nosso presidente reagiu também. Então, mas isso está superado. Os dois estão convivendo de forma harmônica e o governo adotou as providências que foram determinadas para se adotar. Tanto que essa licitação que o governador achou que poderia fazê-la em novembro, dezembro, ela foi transferida agora, vai ocorrer agora no final do mês, eu não sei exatamente a data, na Bolsa de Valores de São Paulo. Sim. E houve uma correção do edital, enfim, pacificado, no interesse público, foi tudo pacificado de forma republicana, transparente, e o governo acatou várias sugestões que o tribunal fez para que regularizasse o processo. Eu só não deixei de perguntar, porque senão depois eu vou me cobrar. Poxa, aquele assunto lá, porque outro dia, agora há pouco... porque saiu da mídia. Saiu, aí mas está caminhando. Está inclusive marcado, aqui, ó, perguntas aqui. Está marcada a data, quem está acompanhando... não sei, confesso que eu não sei o dia, mas está marcada a data para acontecer o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo. Vai ser transparente, o tribunal contribuiu para que isso acontecesse de forma... Tanto não há um ruído maior que eu vi, e isso não me disseram, né? Eu vi o próprio secretário Padeiro, o Marcelo de Oliveira, e seus técnicos da Cinfra, tecendo muitos elogios ao Tribunal de Contas por estar justamente dando esse respaldo técnico, porque para todo mundo é viável, né? É bom para todo mundo. E aí eu vi o padeiro, o padeirinho, que ele gosta de ser chamado, né? O Marcelo de Oliveira, falando a respeito e sempre com muito respeito ao Tribunal de Contas. Eu quero mandar um abraço aqui, antes de chamar o intervalo comercial, o pessoal que está acompanhando a gente, a Berenice, lá do Jardim Universitário, ele está acompanhando o programa Opinião, junto com o Heraldo, que é o glorioso marido dela, né? A Heraldo Saraiva. A Ana Cleusa está em Chapada dos Guimarães, lá na vila, lá no bairro São Sebastião, também com a filha Luzinete. E também a Lindalva, lá do Osmar Cabral, está aqui acompanhando o programa, e a Sidneia, lá do CPA 4. Daqui a pouquinho eu falo mais nomes aqui, tá? Que no grupo do programa Opinião. O que dá um tempinho só e volta já já com o terceiro e último bloco com o Antônio Joaquim. Um instante só. Já estamos de volta ao vivo. Hoje o meu conterrâneo,
quase conterrâneo. Eu sou mais Barra Garciense do que ele, mas ele... Ao contrário. Não é porque eu sou... A questão que o senhor não Você nasceu é de em Barra do Porá, Garça. você é de Porá. Kleber que é de Porá, meu irmão. Eu sou de Barra do Garça. Eu sou filho de parteira em Barra do Garça. Assim, nasci na José Francisco de Souza, bairro Santo... Na época era Vila Santo Antônio, né? Kleber que é de Porá. Agora, Antônio Joaquim, a gloriosa mãe dele, foi para São Paulo. Goiânia, deu a luz lá e voltou. Aí de lá não saiu de Barra mais, mas eu, pelo menos, nasci lá. Né? Lorenberg, por favor, vamos abrir o bloco de perguntas aí. Conselheiro, tem aqui um trecho, eu vou resumir, no site Leia Agora, do dia 30 de maio do ano passado, e eu gostaria de ouvir um comentário do senhor. Me parece que há já uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim eu gostaria muito de ouvi-lo. Há uma frase aqui que o site atribui ao senhor: a moratória da soja está provocando a maior desigualdade regional da história. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desta frase. Pois é, isso é um dos exemplos que eu estava aqui discutindo de governança colaborativa, do tribunal sair da caixinha de só fiscalizar. Então, nós fomos procurados pelos vereadores, os presidentes de câmaras e vereadores, através, junto com a MM, foi: olha, nós precisamos do tribunal, porque nossos municípios estão sendo prejudicados por causa da moratória da soja. Para o telespectador entender, moratória da soja, na verdade, é um acordo comercial internacional que as grandes empresas chamadas trading, que compram 80%, 90% da soja, que fizeram com as ONGs da Europa, principalmente da Europa, no sentido seguinte: vocês não comprem soja de quem plantou depois de 2008. Me parece que é exatamente julho de 2008. Então, essa moratória traduz-se nisso. Você plantou soja numa terra que foi derrubada, que foi plantada depois de 2008, você não terá como vendê-la. Ou você se submeta a vendê-la para um atravessador qualquer por um preço qualquer. Isso traduz. E mais ainda, se você é penalizado para ter financiamento, o próprio Banco do Brasil cria problemas de financiamento para te dar financiamento. Enfim, é essa injustiça que os produtores rurais nos trouxeram. E nós entramos nisso. O tribunal entrou, ajudou a fazer um grande evento com mais de 1.200 produtores e naquele momento foi importante. Mas vamos resumir. Ensejou de uma legislação proibindo a moratória da soja. Por quê? Porque é uma questão de bom senso. A lei do Brasil permite que você derrube depois de 2008. O Código Florestal Brasileiro, que é um dos melhores do mundo, permite. Então, se a lei brasileira permite, como que uma organização internacional vai sobrepor a lei brasileira? Então, o cara é legal no Brasil, está fazendo e cumprindo o Código Florestal do Brasil, mas está sendo penalizado por um acordo comercial. Absolutamente inaceitável. Assunto superado. A vitória veio para quem estava lutando contra essa injustiça. Conselheiro Antônio Joaquim, eu vou juntar alguns assuntos aqui, nosso tempo é curto, não é? E eu queria que o senhor usasse o poder de síntese na resposta, se o senhor conseguir, para cada assunto, né? Transparência. O glorioso Tribunal de Contas do Estado conquistou o selo diamante, salvo engano, pela terceira vez, não é? Justamente por esse quesito, transparência, não é? E tem defendido e tem pregado isso aos municípios, aos gestores. O senhor, inclusive, empunhou, num passado não muito distante aí, um discurso aí da questão das ouvidorias, a importância das ouvidorias nos municípios. Acho que até aumentou isso, para essa informação que eu tive, que grande parte absorveu na implantação das ouvidorias. Mas eu quero, o centro da minha pergunta é sobre, o senhor falou agora há pouco de relatoria, aquela coisa toda. O Tribunal de Contas, ele fez um processo de distribuição de sorteio das relatorias nos processos que envolvem órgãos ligados, que passam necessariamente pelo Tribunal de Contas, de forma a não ficar aquela coisa de alguém aventar aí cartas marcadas ou jogada ensaiada. Eu queria que o senhor falasse
do tema transparência, abordando esses 3 assuntos aí, inclusive o selo diamante, que não é pouca coisa. Transparência é uma obrigação, né, Paulo? É uma obrigação da lei, que tem a lei de acesso à informação, da Constituição, é uma obrigação. Então, como que nasceu esse programa da transparência no nível dos tribunais, que é assumido pela nossa Associação Nacional Tricom? Nós fizemos aqui um levantamento, uma auditoria sobre como estavam os sites das câmaras e das prefeituras, de todos os órgãos públicos. Foi um desastre, né? Coisa de 30% dos sites cumpria a legislação. Então, depois de 10 anos da lei está em vigor, a LAI, Lei de Acesso à Informação. Um desastre. Aí eu propus, na época, para o presidente da Tricom, 2022, 2021, que ele assumisse um programa nacional da transparência pública. Que a Tricom assumisse, colocasse todos os tribunais de contas do Brasil para trabalhar no sentido de melhorar a executoriedade da Lei de Acesso à Informação, da transparência, que é um dever, é uma obrigação legal. E a Tricom assumiu. Hoje nós estamos no 3º ano, esse ano 25, desse Programa Nacional de Transparência, que dá esse título, né, essa certificação para quem atinge mais de 75% das obrigações que a lei prevê para os sites de informação de cada instituição. A última pontuação do Tribunal de Contas foi mais de 95%. Mais de 95% para chegar no diamante. Tem o prata, o ouro e o diamante. O prata começa com 75%. Sim. E vai até a certificação diamante acima de 95%. Mas, olha, infelizmente eu posso te dizer o seguinte, ainda o ano passado, que foi o nosso último levantamento, porque é um levantamento com credibilidade, com reputação de todos os tribunais do Brasil, são mais de 200 itens que são avaliados, mais de 125 critérios. Então, é uma coisa muito bem feita. Envolve em torno de 8 mil pessoas para fazer esse trabalho. Mais de 7 mil controladores internos dos tribunais e das instituições, Câmara, Secretaria, todas as instituições, e que informam como estão lá, faz uma autoavaliação, depois vem os técnicos dos tribunais do Brasil fazendo para chegar naquela conclusão que nós publicamos, né? O índice de transparência do Brasil no ano passado, nacional, é em torno de 60%. O índice, quando fala que passa dos 75%. Aqui em Mato Grosso não é diferente, 63%. Hoje melhorou muito do que era da primeira auditoria que foi feita. Então, você certifica aquelas instituições que cumprem o seu dever de cumprir a lei. Esse é o Programa Nacional de Transparência Pública, que eu tenho o privilégio e a honra de ser coordenador desde o início. Né? Nacional. Quanto à questão do sorteio, é uma questão de transparência, né? Foi o presidente Sérgio inovou. Ele pegou aquilo que está previsto e que é correto, levou para o plenário, né? Ao vivo, na internet, e fez um sorteio. Na TV Contas também. Na TV, né? No mundo inteiro. E fez um sorteio público, foi lá com a bolinha lá da loteria, lá da Mega Sena, a bolinha com os caras, e fez um sorteio. Pegou todas as instituições, foram agrupadas em grupos, né? Tantas secretarias, prefeituras e tal. Então, criou lá 6 relatorias, que somos 6 que fazemos relatorias, 6 conselheiros, e fez o sorteio de cada um. Então, por exemplo, me coube, para ser relator, são 2 anos para ficar, para não perder a continuidade do trabalho. 25, 26, por exemplo, o meu município pode, Várzea Grande, aí o outro pegou Cuiabá, o outro pegou Rondonópolis, o outro pegou Sinop, e secretarias, essa e essa. Então, nós temos 25, 26, os relatores definidos, escolhidos em praça pública, vamos dizer assim. Sim, porque foi às claras, né? Demonstrando a lisura no processo. Então, é transparência, é um item de transparência. Foi elogiado, inclusive, por muita gente que se disse surpresas, que não esperava que o Tribunal de Contas fosse fazer isso. Eu vi, rola de jornalistas, pessoal comentando. Meninos, eu vi. Não me disseram, não. Eu vi jornalista, analista aí de jornal aí, falando. E é importante isso realmente, a lisura, a transparência. Sinal que vem mais um diamante aí, vai ser tetra. Lorenberg. Mas também eu como coordenador nacional.
se não tivesse Aí, o certificado do meu tribunal cara de ferreiro, lá em cima, ficaria feio, meio né? constrangedor até. Né? Eu ia ter que pedir para sair, ter que pedir. Lorenberg, por favor. Eu vou pegar carona em parte da resposta que o senhor acabou de nos dar, porque o assunto é muito interessante. Conselheria, eu estou diante de alguém que tem um conhecimento e uma sabedoria extraordinária. Veja, a lei de acesso à informação, se não me falha a memória, é de 2009. Tem mais de 10 anos. O próprio artigo 37 da Constituição já fala em transparência. E aí vem a minha pergunta, conselheiro. Qual é a maior dificuldade que os municípios, que os órgãos, de uma forma geral, têm para dar, de fato, a transparência para o conjunto da população? Falta de educação política, falta de consciência de que a vida pública é bem diferente da vida privada. Né? Quem se submete a entrar na vida pública tem o dever da transparência. Não adianta, não tem que questionar. Por isso que vê a lei reforçando a Constituição. Mesmo assim, nós estamos falando em 60% de execução da lei. Né? Ou seja, quase 40% não põe as informações necessárias, obrigatórias, para a população saber o que realmente está ocorrendo. Falta o quê? Cultura política. Falta política, né? Falta militância, falta consciência de que o homem público tem que ser arreganhado do ponto de vista de transparência, né? Não é arreganhado no sentido de intrometido. Pois é, olha só, eu queria continuar por muito mais tempo aqui. Temos assuntos para isso. Lorenberg fala que o Antônio Joaquim vem aqui, ele faz um catatal de perguntas, de pesquisa e vai não sei aonde. Eu quero até agradecer os elogios que o Lorenberg me fez aí. Eu fiquei até muito honrado aqui. Não sei nem se mereço da parte do professor. Lorenberg é reconhecido. Não, ele não elogia qualquer um, não. Ele vem aqui. Ele é reconhecido, né, como uma pessoa extremamente competente, um profundo conhecimento acadêmico, né, um intelectual. Muito obrigado pelo seu carinho. Então tá, o Antônio Joaquim conosco aqui, não é, que eu já conheço de muitos anos, minha família inclusive votava no Antônio Joaquim quando ele foi deputado federal, sabe, aquela coisa. Eu não votava naquela época ainda, ou votava? Não votava, não. Mas aí que depois foi secretário de Educação e agora, aí depois Dante colocou o rapaz lá como indicador, foi o Dante ou foi a Assembleia na época que tinha? Não, é vaga do Executivo, do Executivo, governador do Dante. Virou conselheiro e está mais de 24 anos lá e aqui conosco hoje mais uma vez trazendo seu conhecimento. Eu vou fazer uma última pergunta para o senhor, é mais uma avaliação que eu tenho, uma pergunta opinativa, né? Eu vejo que de uns tempos para cá, o Tribunal de Contas se transformou de um jeito, não foi só devido à tecnologia, não. Dá 2 minutos para o senhor responder isso. Não sei se foi, porque assim, da sua época, todos que estão ali, eu não vejo nenhum deles que não tenha adotado esse lado da transparência, de abrir o tribunal para as prefeituras. A prefeitura hoje, Lorenberg, pode, ou a Câmara Municipal, em parceria com o Tribunal de Contas, levar seus servidores para fazer cursos lá, de capacitação, tem tudo isso. Tem um rol de... Então, o cara que é gestor hoje, se ele lançar a mão da parceria com o Tribunal de Contas, ele tem meio caminho andado do ponto de vista do trabalho certinho ali, de como... E tem técnicos ali que orientam. Eu falo porque eu convivi muito tempo ali, acompanhando jornalisticamente esse trabalho. Eu queria que o senhor... A que se deve essa mudança aí? Foi tecnologia? Foi o quê? Não, é aquilo que eu disse já, quem está acompanhando o programa já me referi a isso. Nós temos o dever de sairmos da zona de conforto e da caixinha dizendo, no aspecto assim, nós temos uma função só de fiscalizar. Não, é muito pouco só fiscalizar. Nós temos o dever de sair dessa caixinha e contribuir para a execução das políticas públicas, para dar efetividade, como eu falei e repito, o que a população quer é que os serviços públicos sejam entregues a ela. Eu tenho até uma palestra que eu tenho o nome, nós estamos todos no mesmo barco,
todas as instituições, executivo, legislativo, judiciário, os órgãos de controle, Ministério Público, tribunais de contas, defensoria, todos estamos no mesmo barco. Nós vamos para o mesmo porto, o porto onde se oferece os serviços públicos, cada um na sua atividade. Então, é obrigação, nós temos essa cabeça política, institucional, pública, de que a contribuição que você dá para a execução das políticas públicas é a condição mais relevante que tem, até mais, apesar de ser obrigação, a fiscalização em si. Quando eu digo que quando você vai penalizar alguém é porque já aconteceu o problema, então você só está penalizando o problema acontecido. Qual é a vantagem disso? O que vantagem tem para o cidadão? Então, se você contribui no sentido de capacitar, nós temos uma escola de contas atuante, são vários cursos por ano, cursos na área de gestão, na área de licitações, de contrato, enfim, aperfeiçoando o gestor, os funcionários públicos, para executar adequadamente as políticas públicas, que a população está atrás disso. O resto tudo é conversa fiada. Tá certo. Obrigado aqui ao conselheiro Antônio Joaquim, a Elzinira está aqui com o Florisvaldo, lá do PA 90, disseram que eram eleitores. Né? Eu falei aqui, deputado federal, né? Já foram eleitores do Antônio Glorioso. Eu fui eleito 2 vezes deputado estadual. Fui eleito primeiro lá na Barra do Garça, 86, que eu estava fazendo 30 anos de idade, minha primeira eleição. Depois, em 90, eu e Dante andamos Estado, e nós dois, rapidamente, nós dois perdemos. Ele foi o mais votado. Eu lembro daquela época lá. Mas eu fiquei só 1 ano fora, voltei, fiquei 3 anos como deputado. Então eu falo, são dois mandatos de deputado estadual, 2 mandatos federal, 94 e 98. Aí fui ser secretário e fui para o tribunal. Estou no tribunal desde 2000. Exatamente. Obrigado, mas então, quem sabe um dia os nossos eleitores aí têm a oportunidade, quando eu aposentar do tribunal, enquanto eu não aposentar, eu não posso mexer com política. Exatamente. Lorenberg. Até amanhã. Amanhã a gente entrevistará, a gente entrevistará o secretário de Obras do município de Cuiabá, o nosso glorioso Reginaldo Teixeira, para explicar esses buracos que há no meio do caminho por onde você passa na capital do estado. O Reginaldo vai estar conosco às 7h30 da noite, ao vivo, amanhã. O Júlio Campos, que ele citou agora há pouco, vai estar conosco na sexta-feira. Acabei de falar com ele aqui pelo Zap. Até amanhã, se cuida, fica bem, fica com Deus também.